lutando até o final, lembrando do próximo. Efésios 6, 18 a 20, na tradução A Mensagem. Temos de cuidar com dois extremos, de só pensar em mim, esquecendo-me do próximo, ou só pensar no outro, e não cuidar de mim mesmo. São dois extremos. Os dois extremos são prejudiciais. É preciso que haja equilíbrio. Nessa carta paulina de Efésios 6, no final do versículo 18, ele menciona: orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar. E os versículos 19 a 20 diz: também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. É a tradução de Eugene Peterson da Bíblia A Mensagem. Paulo estava na prisão por pregar o evangelho. Mas, com essa circunstância, é que ele passou a escrever essas cartas maravilhosas para a igreja cristã. E elas chegaram até nós. Se ele não tivesse sido preso por mais de 2 anos, provavelmente ele não as teria escrito. Vejam que em algumas circunstâncias, que bênção que elas podem nos trazer, no momento podemos não perceber quais são os planos de Deus. Mas Deus é soberano e tem planos com tudo. Nada acontece em vão em nossa vida. Paulo menciona que devemos orar pelos irmãos na fé. Aqui é muito importante percebermos que nossos irmãos na fé pensam diferente de nós, agem diferente de nós, vivem diferente de nós, têm costumes diferentes que nós, e nós temos que aceitar as pessoas assim como elas são. Temos de parar com a falsa ideia de que nós é que estamos sempre certos e que aqueles que não concordam conosco estão todos errados. Alguns chegam a pensar: preciso os convencer disso, de que eles estão errados. Mas será que sempre eu estou certo? Reflita sobre isso. Quantas vezes nós já insistimos que as outras pessoas estavam erradas e depois de algum tempo a gente percebeu que nós é que estávamos errados? Precisamos refletir sobre isso. É muita hipocrisia e cegueira de nossa parte. Lembremos de que quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não nós. Essa é a obra do Espírito Santo de convencer as pessoas. Pensar que sempre os outros estão errados e eu certo, só afasta as pessoas da minha presença, do convívio comigo. Precisamos ser mais tolerantes com os irmãos, não com seus pecados, mas com os irmãos. Veja, o certo é o certo, o errado é errado. Agora eu vou ser tolerante com a pessoa, não com a maneira que ela vive. Eu posso até comentar com a pessoa: olha, eu não concordo com esse seu estilo de vida, com isso que você faz, mas não vou deixar de conviver com você. Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Precisamos aprender a agir dessa forma, darmos as mãos aos irmãos, caminharmos juntos, nos ajudarmos, estudarmos a palavra de Deus juntos, pois assim poderemos aprender juntos. E como que a outra pessoa vai mudar se eu só a critico? Se eu sempre vejo os erros, os podres da vida da pessoa e sempre estou ofendendo a pessoa, nunca a pessoa vai mudar. Não com a minha ajuda. Infelizmente, isso vai afastar as pessoas da minha presença. Mas eu posso sim e devo amar essa pessoa, auxiliar ela e estudarmos a palavra de Deus juntos, porque é Deus quem vai nos convencer. Lendo, refletindo na palavra de Deus, Deus vai nos mostrar se ela está certa ou se eu estou errado, ou aonde ela está certa e aonde eu estou errado, e os dois podemos mudar naquilo que for preciso. Tem cristãos que passam a tarde de domingo jogando baralho e não são capazes de ler um capítulo da Bíblia com os visitantes.
Parece que é ofensivo eu falar isso, mas é verdade, meus irmãos. Nós temos que perceber aonde que nós estamos errando. Por que nós temos a capacidade de ficar 1, 2, 3 horas conversando conversas tolas, ou aqueles que gostam de jogar baralho? Eu não gosto de jogar baralho, mas tem gente que gosta. E não tem tempo para ler a Bíblia, para refletir. Ah, mas pastor, eles têm a igreja deles e eles... Ok, eu não preciso convencer as pessoas, lembram? Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar sobre ela, vamos orar juntos e cada um tira a sua conclusão, ok? É por aí que a gente precisa viver. Se a lermos, lermos a palavra para nos alimentarmos, aceitando e admitindo nossos pecados e que precisamos ser corrigidos. Aonde precisamos ser corrigidos? Não vai sobrar tempo para falar mal dos pecados dos outros, ou pelo menos teremos mais misericórdia com o próximo. O pior é quando nós nos reunimos e ficamos falando mal dos outros que não estão aqui conosco. Isso é covardia, fofoca, intriga. Deus não quer isso. Mentirosos fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Ser cristão é ser imitador de Cristo, ou seja, agir como ele agia. Ele não ficava falando mal, ficava falando da vida alheia, não mesmo. E quando um pecador vinha lhe procurar, ele o perdoava e depois dizia, vá e não peques mais. Veja só, Jesus não veio para condenar, nem Jesus condenou, mas amou. Ele investia seu tempo com as coisas do reino de Deus, com conversas, ajudava as pessoas, curava as pessoas, compartilhava o amor de Deus, compartilhava aquilo que ele havia de mais sublime nele, que era o amor de Deus. Temos de orar pelas pessoas e suas necessidades. Talvez seja por isso que Paulo diz, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Quando somos mais maduros na fé, suportamos e temos mais condições de vencer as várias tentações e situações que nos sobrevêm no dia a dia. Contudo, temos de cuidar para não nos iludirmos que vamos vencer todas, sozinhos. Essa é mais uma armadilha do inimigo. Ah, eu não preciso de igreja, não preciso de comunidade, isso tudo é conversa fiada. Ok, tudo bem, pode viver assim. Mas quando você estiver fraco, quando você precisar de uma mão amiga, com quem você vai contar? Nós precisamos viver em comunidades, nós precisamos ter irmãos e viver em comunhão. Precisamos caminhar com outros irmãos na fé, nos encorajando, animando e cuidando para que ninguém caia ou vacile na fé. Nos vídeos anteriores falamos bastante disso. Você ainda pode os assistir no canal, nesse mesmo canal do YouTube, MD Caminhando, ou no Facebook, na página da IACB de São João, ou ainda na página do Ministério Discipulado. Também tem os mesmos vídeos. No versículo 19, ele traz algo muito importante. Também não se esqueçam de orar por mim. Paulo foi o missionário que iniciou muitas igrejas em várias localidades, cidades diferentes. Ele tinha uma fé muito forte, era corajoso, destemido, sábio, entre tantas outras qualidades, que talvez não tenhamos recebido de Deus ou não as temos desenvolvido. Tem dons que eram de Paulo. Para ele, Jesus tinha esses dons e muitos outros, mas nós talvez não temos esses dons. O fato é que ele pede, mesmo tendo tantos dons, Paulo pede orações por ele e para que ele pudesse ser instrumento de Deus em todo o tempo. E naquele momento que Jesus esteve no Getsemane, antes de ser entregue por Judas, ele pediu para os seus discípulos que orassem por ele. Vejam a importância de orarmos uns pelos outros. Amigo ouvinte, tens orado por seu líder espiritual? Por seu pai na fé? Seu mentor? E pelo seu pastor? Talvez seu pastor não seja o seu mentor,
Talvez seu pastor não seja seu pai na fé, você veio se converter com o testemunho de uma outra pessoa, mas você tem orado pelo seu pastor? Pois todos somos pessoas humanas, passíveis de erros e pecados, e seu pastor também peca. Nós, pastores, também temos medos, ansiedades, dúvidas, conflitos interiores, tentações e tudo mais. Alguns não admitem e vivem como se fossem os mais fortes da localidade, o que é um erro grave, pois não admitem seus limites, talvez até por desconhecer seus limites. E vários pastores estão morrendo por causa dessa pandemia, desse Covid-19, porque não cuidam dos seus limites, não observam alguns detalhes que não é só oração, é cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, dormir o suficiente, fazer as suas caminhadas, seu exercício físico, e muitos não estão fazendo. Nós, pastores e líderes, precisamos de suas orações. Nesses quase 22 anos em que estamos atuando como pastor, eu, Augusto, e vou incluir a Suzana, minha esposa, porque algumas pessoas a chamam de pastora, mesmo que ela não é, mas ela pastoreia, ela cuida de pessoas, então vamos incluir ela como pastora. São raros os momentos em que pessoas nos dizem: pastor, sente-se aqui, você e a Suzana. Nós vamos orar pelo Senhor e sua família. Nós vamos impor as mãos sobre vocês e vamos orar para que Deus proteja você, a sua família, que Deus dê sabedoria, que Deus os conforte, os leve pelo seu caminho. Infelizmente, não lembro de ter ouvido alguém falar sobre isso. É uma pena ter que falar isso. E olha que seria muito edificante ter essa oração. E não que tenha que ser um pastor que faça isso, um irmão na fé, alguém que tem Jesus em sua vida. Essa pessoa está autorizada por Deus, está comissionada por Deus para fazer isso, para orar pelas outras pessoas. Já ouvimos muitas pessoas dizerem que oram por nós, isso sim, já ouvimos e ouvimos seguido. Mas assim como as pessoas gostam de receber oração por elas, muitas pessoas dizem: pastor, ore por mim. Ok? Então nós gostaríamos também de receber as orações das pessoas. E não se acanhem não, nós recebemos a oração de cada pessoa que queira orar por nós. Nós líderes também gostamos de sentir esse carinho, esse cuidado. Nós pastores também precisamos ser pastoreados e cuidados por alguém. Sim, existem pastores cuidando de outros pastores, mas não necessariamente tenha que ser pastor, já falei sobre isso há pouco. Já teve momentos em que depois de ter feito uma visita ou ter encerrado um culto, em meu íntimo eu orei: Senhor, misericórdia, faça com que as pessoas esqueçam o que eu lhes falei. Porque na empolgação, de repente eu falei alguma coisa, disse uma palavra, não deveria ter dito, não deveria ter falado daquela maneira, acabou saindo e não tem. Às vezes a gente acaba falando coisas que não deveria. Atitudes assim já me trouxeram muitos problemas no passado e os quais tive que resolver, problemas mais graves, outros menos graves, mas por isso que nós precisamos das suas orações, precisamos sim que você interceda por nós, líderes espirituais, para que possamos andar e viver essa vida que Deus tem preparada por nós. Na tentativa de acertar, podemos errar como líderes. Não é o ideal, mas é o real e precisamos de suas orações. Então Paulo diz: orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Precisamos que o Eterno, o Espírito Santo, nos dê as palavras certas, a coragem de falar e que saibamos o momento certo de falar. Não podemos ser precipitados. Jesus disse para não jogar pérolas aos porcos, por exemplo, Mateus 7,6. Quer dizer, não falar as pérolas da mensagem de Deus, a palavra dele, a pessoas que não a desejam ouvir. Mas precisamos ter esse discernimento se as pessoas não desejam ouvir.
Ou talvez o momento ou local é inadequado. Talvez a forma como estou tentando falar seja inadequada. Não é só o que falamos, mas como falamos e com quem falamos. Mas esse cuidado não deve nos manter calados, não mesmo. E bem por isso que precisamos da orientação e direção do Eterno para não errarmos dessas formas. Temos de cuidar para não nos acharmos superiores que os demais, pelo fato de termos a convicção eterna e já sermos libertos do poder do pecado. Lembremos que não é por mérito, é pura graça. É a graça de Deus que nos alcançou e por isso somos salvos. Não que eu a busquei, Ele me encontrou, Ele veio a mim e me salvou. Não sobra lugar para orgulho. Temos que ser humildes. O orgulho e a arrogância de crentes em Jesus têm afastado mais pessoas do caminho de Deus do que aproximado. Precisamos aprender a sermos amorosos, humildes, misericordiosos, como o Deus eterno é conosco. Uma vez que vivemos um estilo de vida de coração inclinado e submisso ao senhorio de Cristo Jesus, as pessoas vão ver em nossa maneira de viver esse Jesus que tanto pregamos em palavras. Vão ver nas nossas ações. Não basta falar, é preciso viver Jesus com intensidade e simplicidade. Isso não somente para o pastor e a família, mas para todos os que caminham com Jesus. Para mim e para você, que nos ouve e nos assiste nesse momento. Paulo sabia disso e vivia dessa forma. E esse estilo de vida que dava autoridade. Nosso estilo de vida nos ajuda a falarmos do amor de Deus? Nosso estilo de vida nos dá autoridade? Ou afasta as pessoas? Somos realmente humildes e desapegados das coisas desse mundo? Ou nossos olhos estão fixos nas coisas passageiras desse mundo? Temos de aprender a viver o máximo de tempo as coisas de Deus e de seu reino, e aproveitarmos as coisas desse mundo somente o necessário. Outra forma de falar seria: já vivo no reino de Deus, apesar de ainda estar nesse mundo aqui, carnal e temporal. Sempre vamos ter o desejo de compartilhar as novidades que aprendemos. Temos falado dos nossos aprendizados na área da fé com outras pessoas, temos compartilhado as experiências na área da fé, temos compartilhado aonde estamos errando e precisamos mudar. Nós, os líderes cristãos, devemos assumir nossa função de liderarmos o povo de Deus através do nosso exemplo, de nosso estilo de vida, sermos imitadores de Cristo, pois Paulo dizia: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Perceberam a responsabilidade? Não conseguiremos por nós mesmos, somente se buscarmos uma vida consagrada no Senhor Jesus. Cada seguidor de Cristo deve assumir sua responsabilidade e devemos orar uns pelos outros. Os resultados, não se preocupe com eles. Os resultados são do Senhor, no seu tempo. Não devem ser nossa preocupação, pois são a consequência de uma vida dedicada ao Senhor nosso Deus. Isso faz sentido para você, meu amigo ouvinte? Oremos. Pai querido, me ajuda a perceber meus limites, minhas falhas e meus pecados. Me arrependo de cada um deles. Renova minhas forças, meu ânimo, que eu possa me somar a outros irmãos na fé e juntos orarmos uns pelos outros, deixando o julgamento para o justo juiz, o Senhor, o Eterno, que não somos nós. Que nossa vida seja um incentivo para que outros desejem conhecer seu amor e seu perdão. Usa-nos na vida de outras pessoas, assim como usaste Paulo e milhares de outros cristãos pelo mundo afora. Ajuda-nos a lutarmos até o final, lembrando do próximo. É o que pedimos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu a seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos.
Isso faz sentido para você? Reflita sobre isso. Deus o abençoe e o ilumine. E não esqueça, continuemos lutando até o final, lembrando do próximo a cada momento. Deus o abençoe e o ilumine. Amém.